não vai ser uma palavra especial homenageando as mamães, vai ser uma palavra especial que fala a toda a humanidade, né, que toca todas as nossas vidas, uma realidade bem presente nas nossas vidas, mas que muitas vezes não sabemos dar o nome, ou até mesmo não queremos dar o nome, que é a realidade do pecado, que infelizmente ainda habita em nós. E um comentarista, quando eu lia sobre esses versículos, ele chamava esse trecho da psicologia da tentação e como a nossa natureza transforma um limite imposto por Deus em um desejo incontrolável pela transgressão. Então o Tiago foi bem assertivo aqui quando ele pediu aos irmãos que pudessem prestar o máximo de atenção possível, porque, mais uma vez, ao longo de Romanos vai ser um pouco redundante falar isso, mas é mais uma daquelas palavras que, se a gente entender, e ela não só ficar no nosso intelecto, mas cair para o nosso coração, isso pode mudar a nossa vida definitivamente. E existe uma frase, já para iniciar, que nenhum pai deveria dizer para um filho curioso, nenhum professor para um aluno impulsivo, nenhuma placa deveria escrever isso ou comunicar isso para alguém que passasse distraído em qualquer lugar que seja, mas todo mundo já disse, todo mundo já foi aluno e todo mundo já viu a placa desse primeiro slide aqui, e seja lá em qualquer cenário ou contexto que você já tenha passado, que é: não toque nisso. Porque no exato momento em que essas palavras saem da boca, acontece algo estranho dentro de nós, algo que a gente nem consegue explicar, mas a coisa que estava ali parada, sem graça, sem chamar a atenção de ninguém, do nada, ela vira o centro do universo. Igual a criança, né? Quando você fala assim, ó, tá vendo aquela tomada ali? Não pode botar o dedo. Lembra quando você era criança e havia aquela conversa que os seus pais diziam que, ó, isso aqui é coisa de adulto, você não pode ouvir? Ou aquela sessão na locadora que você via assim, ó, proibido para menores de 18 anos? Aquele tipo de momento onde você não é convidado a participar, né, a se relacionar, o prazer que você não, talvez ainda estivesse habilitado, né, muitas vezes a desfrutar, ou oportunidade, né, mas infelizmente todas essas declarações de não faça, não toque, não pegue, não entre, ela acaba causando um efeito contrário no nosso coração. A gente fica com mais desejo ainda de entender, ouvir, ou tocar, ou ver aquilo que está sendo proibido para nós, né? E não pense que isso é coisa de criança. A gente cresce, mas a mecânica ela continua funcionando. O relacionamento proibido parece mais intenso. O prazer que não deveria sempre parece mais saboroso. A transgressão, ela tem um charme que a obediência, infelizmente, parece não ter. E por que isso acontece? E aí a gente chega no texto de hoje. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, se você já até puder abrir a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 7, ele escreve uma das análises mais honestas e perturbadoras da alma humana. Ele não está falando de um pagão que nunca ouviu falar de Deus. Ele está falando de si mesmo, nesse trecho. Um homem religioso, criado na lei, que conhecia os mandamentos de cor. E justamente por isso, ele descobriu algo que nos desconforta profundamente. A lei santa de Deus não apaga o desejo pelo pecado. Em mãos erradas,
nas mãos da nossa natureza corrompida, na verdade ela o acende. Olha o que ele vai dizer, Romanos capítulo 7. Hoje nós vamos nos ater aqui do versículo 7 até o 13. Diz assim o apóstolo, ele começa com uma pergunta, né? Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Então, Paulo ele vai nos mostrar hoje que o mandamento ele é bom. A lei é santa, como ele diz nessas palavras. O problema somos nós. Mais especificamente, o pecado que habita em nós. Ele é tão profundamente perverso que ele consegue fazer algo bom que Deus nos dá e tornar isso um veneno. Tornar isso algo que nos faz mal. E o primeiro passo para sermos libertados desse problema é parar de subestimar esse inimigo que mora dentro do nosso próprio peito. Abre o próximo slide, por favor. John Stott ele articula isso com precisão. Ele fala assim: a lei expõe, provoca e condena o pecado, mas o vilão é o pecado que habita em nós, que usa o que é bom para um mau propósito. Então vamos nos aprofundar em cada versículo, cada palavra que o apóstolo Paulo está comunicando para nós através desse trecho que nós vamos meditar essa manhã. Então, iniciando o versículo 7, como já lido, ele começa com uma pergunta, que ele mesmo responde, né? Que diremos então? Que a lei é pecado? E ele já responde, de modo nenhum. E para a gente entender o versículo 7, é preciso a gente entender por que essa pergunta surge. Paulo ele acabou de dizer nos versículos 5 e 6 que as paixões do pecado, elas eram despertadas pela lei e que nós precisamos ser libertos da lei. E aí qualquer leitor atento que estivesse se deparando com essas declarações do apóstolo, ele poderia levantar a mão e perguntar: se a lei desperta paixões pecaminosas e precisamos ser libertos dela, o problema não é a própria lei? É uma pergunta legítima, gente. E aí Paulo ele levanta ele mesmo essa pergunta antes que alguém possa usar isso contra o evangelho. É o método que muitos vão chamar de socrático, só que aplicado à teologia. Ele antecipa o erro e destrói antes que ele se instale. Então Paulo ele vai antecipar a dúvida do povo. Se o pecado usa a lei para nos condenar, a lei de Deus não seria má? A resposta é um enfático não. Ele usa aqui uma das expressões mais impactantes no grego, que era utilizada em momentos de negativa, em momentos que você precisava dizer assim, olha, isso não procede. É uma expressão
tão forte, tão impactante, que ela dificilmente vai ser apenas ali traduzida com um simples não. Mas aqui, por exemplo, nessa tradução a gente tem de modo nenhum. E existem outras declarações sendo utilizadas também em outras traduções, que, na minha opinião, ainda fica aquém do peso original dessa palavra. Talvez, se pudéssemos ser ainda mais literais, talvez coubesse aqui que ideia absurda, jamais, impossível, sabe, sendo mais coloquial, assim. E Paulo, ele está querendo sinalizar um perigo real de pessoas que mal compreendem a graça desprezar o valor da lei. E aí Paulo, ele reage então com horror a essa ideia. Ele está comunicando essa expressão como alguém que está horrorizado. E como falado aqui na semana passada, Paulo, ele segue na sua missão de demolir tanto o legalismo quanto o antinomianismo. E que o legalismo que acha que guardar a lei te salva, né? E o antinomianismo, que acha que a lei não serve para nada. E ele está mostrando para nós que a função da lei é definir e revelar o pecado. É para que o pecado se torne consciente. Ele continua dizendo: mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então entendam isso, a lei, ela é diagnóstico, ela não é a doença. Uma pessoa, ela pode passar anos se sentindo bem, sem sintomas aparentes, mas aí ela vai ao médico ali, por protocolo, para fazer exame, e aí o médico liga no dia seguinte: precisamos conversar. Os exames revelaram algo que já estava lá, há meses, talvez anos, se desenvolvendo silenciosamente. A notícia foi devastadora, mas salvou a vida. Sem o exame, sem o diagnóstico, sem o laudo, a pessoa, ela continuaria vivendo normalmente, como se estivesse, né, em segurança. Mas, na verdade, seria uma falsa segurança. É exatamente isso que a lei faz com o pecado. Ela não causou a doença, ela revelou o que já estava lá. E revelou no momento certo. Para quê? Para que houvesse uma cura possível. Então, como eu já falei isso em outra explanação, a lei, ela é como um espelho. Ela não cria ruga, ela revela a ruga que já está lá. E aí, quando você não gosta daquilo que você está vendo, você não pega o espelho e quebra, ou pelo menos não deveria, porque quebrar o espelho não vai resolver o problema. A lei, ela não é o problema, ela apenas mostra o que já estava lá. E Paulo continua dizendo assim: porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. E é interessante também observarmos que Paulo, ele poderia ter escolhido qualquer um dos 10 mandamentos, mas ele escolhe exatamente o 10º mandamento. E não é uma escolha assim, porque eu acho esse mais bonitinho e vai se encaixar aqui. Não, é uma escolha brilhante que Paulo está fazendo, e eu vou explicar para vocês o porquê. Não é algo acidental, porque os primeiros 9 mandamentos, eles têm mais uma dimensão externa, né? Não matar, não roubar, não mentir, honrar os pais. Você pode verificar cada um dos 9 primeiros mandamentos sendo, vamos dizer, de maneira externa, de maneira observável, sabe? Você consegue ver. Agora, um fariseu, né, disciplinado, ele poderia tranquilamente olhar para os 9 mandamentos ali, primeiros, né, e dizer com alguma credibilidade: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E acreditar nisso. Mas o 10º mandamento, ele não deixa escapatória. Não cobiçarás, fala de algo dentro. Não de mãos, pés, boca, mas do coração.
fala de desejo. Você não pode controlar a cobiça simplesmente controlando o comportamento. Ela mora no interior, nos impulsos, nos anseios, sabe? No lugar onde ninguém mais vê. E é exatamente aí que a lei alcança Paulo e alcança todos nós. Calvino, ele via a cobiça como a raiz de todas as outras transgressões. Todos os outros pecados são, de certa forma, expressões externas de um desejo que não foi submetido a Deus. A cobiça é o pecado no seu estado mais puro, mais interior, mais honesto. Quantas pessoas aqui conseguem honrar os pais, não mentir, não matar, não roubar, não cometer adultério, pelo menos externamente, assim, na superfície, que as pessoas podem olhar para a sua vida e falar assim, pô, esse cara não rouba, esse cara não mata, esse cara, sabe, ele honra os pais, esse é um, como a gente gosta de falar, né, esse é um homem de Deus, né, fulano é homem de Deus. Quem pode falar de si, assim, ou que talvez as pessoas possam olhar e testemunhar isso na sua vida, falar assim, não, essa pessoa é um homem de Deus? Acho que a maioria, né, deveria, acredito eu, como crente, né? Amém, gente? Amém. Faz sentido para vocês? Agora, quantas pessoas aqui podem dizer honestamente que nunca cobiçaram? Que nunca desejaram a vida, o casamento, o corpo, o salário, o sucesso de outra pessoa? Que nunca ficaram amargos porque não receberam o que achavam que merecia? Aí, ó. Quem nunca ficou amargo por não receber o que achava que merecia? Tá vendo esse silêncio? Esse é o som do 10º mandamento trabalhando. Não cobice. Pensa que você tem um vizinho que ele acabou de comprar a mansão dos sonhos dele. E a mudança dele está saindo. E aí você olha e pensa assim, por que não eu, Deus? Cobiça. A lei de Deus, ela não está interessada se você nunca roubou a casa do seu vizinho. Ela pergunta o que você sentiu quando seu vizinho comprou uma casa. Ela não pergunta se você nunca roubou aquele carrão, aquele carro elétrico, né, que você está sonhando, assim. Ela quer saber assim, tá, mas você já desejou aquilo que não é seu? E com aquele sentimento assim de que, pô, as coisas sempre dão certo na vida desse irmão. Por que não eu? Ou, por que eu? Por que comigo? A denúncia, a lei, o pecado. O versículo 8, o apóstolo Paulo, ele continua falando assim, ó, mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. E aqui entra de fato o tema da pregação, né? O fascínio pelo proibido. Se o versículo 7 nos diz que a lei revela o pecado, o versículo 8 nos revela algo muito mais perturbador. A lei também provoca o pecado. Não porque a lei seja má. Paulo acabou de descartar isso como um horror. Mas porque a nossa natureza corrompida é capaz de subverter até o que é santo e usá-lo como combustível para a rebelião.
Quem estava no estudo terça vai lembrar que eu comentei lá no chat que o tema de um dos trechos que a gente estava meditando nessa última semana caberia perfeitamente como tema dessa exposição aqui de hoje, que era assim: quando o bom se transforma em algo mortal. O apóstolo ele fala sobre o fato do pecado aproveitar a ocasião dada pelo mandamento. John Stott ele comenta sobre esse versículo, definindo ele com as seguintes palavras. Ele diz assim, o pecado estabelece dentro de nós uma base por meio dos mandamentos que nos provocam. Esse poder provocativo da lei é uma questão de experiência diária. Desde Adão e Eva, os seres humanos sempre foram atraídos pelo fruto proibido. Essa é a psicologia da tentação que reconhecemos, mas raramente temos palavras para descrever. A proibição, ela não apaga o desejo, ela o convoca. Isso não é fraqueza moral pessoal de alguém, é a mecânica da natureza caída operando em todos nós. Foi somente depois de terem ouvido o mandamento de não fazer nenhum ídolo para si mesmos que os israelitas exigiram que Arão fabricasse um bezerro de ouro para ser adorado. Timothy Keller ele nomeia essa dinâmica como perversidade. O prazer bruto na transgressão em si mesmo. Só por causa de um não pode. O problema não é a placa de 80 quilômetros na estrada. O problema não é o aviso de se beber não dirija. O problema não é o conselho de só tenha relações após o casamento. O problema não é o aviso de que pirataria é crime. O problema é a perversidade do pecado. Timothy Keller, comentando esse versículo, ele traz uma confissão de Agostinho como exemplo, sempre ele, né? O jovem Agostinho roubou peras de uma árvore vizinha, não porque ele tivesse fome, ele tinha frutas melhores em casa, não porque as peras fossem especialmente saborosas, ele as roubou, provou algumas e jogou o resto aos porcos. Nas suas próprias palavras, nas confissões, ele diz assim: nosso verdadeiro prazer se limitou ao fato de fazermos algo que não era permitido. Eu tinha abundância de peras melhores, só peguei aquelas a fim de me tornar um ladrão. Depois de pegá-las, eu as joguei fora, e tudo que provei delas foi minha própria iniquidade, da qual desfrutei muito. Keller usa a história de Agostinho para ilustrar o motivo superficial de todo pecado como sendo sempre algo: ganância, poder, prazer e aprovação. Mas o motivo fundamental, subjacente e sombrio, sabe o que é? Desejo de ser Deus. Brincar de Deus. Exercer soberania onde Deus estabeleceu um limite. Com um ato, declaramos algo como: ninguém está acima de mim. Meu corpo, minha vida, minhas regras. Keller, ele sintetiza com uma frase que ecoa Gênesis 3. Olha o que ele diz: a essência do pecado é o desejo de brincar de Deus, de não ter nenhuma violação da nossa soberania absoluta. Cada lei que Deus estabelece nos lembra de que não somos Deus.
O pecado odeia esse lembrete. Será que você já fez algo, mesmo sabendo que era errado? E que talvez parte da atração era exatamente esse saber? O nome disso é perversidade. Ela mora em todos nós. Não é excêntrica, é marca da queda. E aí na segunda parte desse versículo, o apóstolo diz assim: porque sem lei, o pecado está morto. Paulo ele não está dizendo que sem lei não há pecado de fato. Ele deixou claro isso lá em Romanos 5,13, que o pecado existia inclusive antes da lei de Moisés. O que ele está dizendo é que sem a lei, o pecado ele está dormente, ele está inativo, ele está sem poder de condenação plena na consciência humana. E ao comentar como a lei acorda o pecado, o teólogo R.C. Sproul, ele cita uma famosa frase de um almirante japonês após o ataque de Pearl Harbor, aplicando a frase à questão do nosso interior. Ele diz assim, no próximo slide, por favor, Gui: temo que tudo que fizemos foi despertar um gigante adormecido e enchê-lo de uma terrível determinação. Quem disse isso foi o almirante lá, militar do Japão, que os Estados Unidos estavam lá na dele, e ele tem uma ideia brilhante de realizar um ataque surpresa aos americanos. Então, o que eles fizeram? Despertaram o gigante. É exatamente isso que acontece quando a lei encontra a nossa natureza corrompida. O pecado estava dormente, acomodado, invisível, sem nome. Aí a lei chegou e despertou o gigante. Não foi isso que a serpente fez? Ela despertou o gigante. Ela mostrou assim, ó, você pode ser Deus se você quiser. Sua vida, suas regras. Quer fazer um teste? Pega uma casa na beira da estrada, reforma a fachada da casa, pinta, deixa bonitinha e escreve assim, ó, bota uma plaquinha do lado assim, ó, proibido pichação. E espera uma semana. Nem precisa uma semana, né? O coração humano caído, ele ama transgredir apenas pelo prazer da rebeldia. E aí você pode pensar assim, por que essas pessoas não se sentem mal com isso? Pessoas que vivem longe de Deus, frequentemente, se sentem de boa, porque o pecado está adormecido. A ausência de culpa não é sinal de inocência, é sinal de anestesia. E quando o Espírito Santo usa a lei para acordar a consciência, o primeiro efeito não é alívio, é terror. E esse terror é misericordioso, porque aponta para a necessidade de um Salvador. Quão miserável homem que sou! Preciso de um Salvador. O fascínio pelo proibido, então, não é um bug da criação, é o sinal da queda operando na natureza humana desde o jardim, desde o Éden. Dar nome ao pecado, compreender mais acerca da nossa natureza, causa em nós um efeito libertador, irmãos. Você não é um monstro. O seu problema com o pecado não é uma exclusividade sua. Você é humano. E o que o humano precisa é da graça de Deus. Pecado não se combate com mais regras, mais disciplinas, mais listas de proibições. A lei não cura a natureza caída. Na verdade, ela estimula. A resposta não é menos lei, nem mais lei.
é natureza transformada. E isso só o Espírito Santo faz. Por isso que é impossível discipular bode. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, transformando o bode numa ovelha, um coração de pedra num coração de carne, é impossível formar Cristo numa pessoa. Não tem como. A conversão tem que vir antes do discipulado. Amém, gente? Vocês estão comigo? Aí sim nós poderemos ser imitadores daquele que foi tentado em todas as coisas, mas a lei não encontrou nenhuma natureza corrompida para despertar. Satanás não conseguiu com o segundo Adão aquilo que ele conseguiu com o primeiro. Por isso Jesus é alguém digno de ser imitado. E o Espírito Santo imprime o caráter dele em nós. Nos versículos 9 ao 11, o apóstolo continua declarando assim: houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Então nós acabamos de ler 3 versículos que contam a história de todos nós. Até aqui, Paulo ele explicou princípios. A lei revela o pecado usa a lei como trampolim. E aqui agora ele conta a história em primeira pessoa. Havia vida, o mandamento chegou, o pecado acordou e eu morri. É uma narrativa de queda em 4 movimentos. Observe comigo o que significa cada declaração desse trecho. No versículo 9 ele fala: houve um tempo em que sem a lei eu vivia. Mas Paulo não era fariseu? Como assim, sem a lei eu vivia? É porque a vida espiritual de Paulo era uma farsa. Ele reconheceu isso. Era uma vida falsa, como é a vida de todo religioso moralista. A profundidade real da lei significa amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O que significa ter um coração livre da cobiça. E isso não costuma ser uma realidade na vida de um legalista. E ele nem faz por mal, tá, gente? Ele acha que está fazendo bem, ele acha que está fazendo certo. Toda congregação tem isso. Vai em todos os cultos, dizima, evita pecados óbvios, mas nunca foi fundo no 10º mandamento. Nunca enfrentou o que Deus quer de dentro. E é assim que Paulo vivia. Aí ele fala: mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Paulo não diz qual o mandamento, mas o contexto diz: não cobiçarás. O mandamento que aponta para dentro, que aponta para o coração, para os desejos que nenhuma performance religiosa consegue controlar. E então, tudo se inverteu de forma radical, que é o que o apóstolo está dizendo. O que estava morto, o pecado, reviveu. E o que estava vivo, Paulo, em relação à sua autoavaliação, morreu. Esse é um dos paradoxos mais assustadores das Escrituras. Porque o encontro com a lei santa de Deus não foi um upgrade espiritual para Paulo, foi uma sentença de morte. Não porque a lei seja cruel, mas porque ela é verdadeira. Ela mostrou que o que estava lá o tempo todo, escondido, debaixo ali, era simplesmente
performance religiosa. Morrer, nesse sentido, significa ver que você é um fracasso moral, que você está perdido, que você não pode salvar a si próprio. O que o pecado faz com qualquer ser humano através da lei é o que a serpente fez com Eva no jardim. O modus operandi é idêntico. O roteiro não mudou. No próximo slide, o slide 7, por favor, Gui, R.C. Sproul, ele diz o seguinte: o diabo nunca diz, faça isso e sofra, ou faça isso e morra. As paixões ficam tão agitadas pelo pecado que passamos a acreditar que, se não agirmos em nossa paixão, estaremos nos negando a felicidade fundamental. Essa é a estrutura de toda a tentação sempre. O pecado, ele nunca se apresenta como pecado. Ele se apresenta como libertação. Ele se apresenta como autorrealização. Como é isso que você merece. E aí, quando você chega do outro lado, você descobre que foi enganado. O que prometia vida te trouxe morte. O pecado, ele produz prazer, mas nunca felicidade. O pecado, ele não é algo sem graça. Se fosse, não seria algo tão prazeroso e tão poderoso. O pecado, ele frequentemente produz prazer real, intenso, imediato. Mas prazer e felicidade são categorias diferentes. A felicidade, ela é florescimento duradouro, sabe? O prazer não, o prazer é momentâneo, acabou. Prazer e acabou. E o pecado, ele sabe entregar o prazer, mas ele não entrega a felicidade. Ele é incapaz de produzir felicidade. A mentira da sedução é precisamente essa: isso vai te fazer feliz. Quando no máximo que ele pode te oferecer é um prazer momentâneo que passa e deixa o vazio. É a mentira do pai da mentira. Vamos para os últimos versículos para encerrar, do versículo 12 e 13. O apóstolo diz: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. E esses dois versículos, eles funcionam como o ponto de chegada de toda a unidade aqui desses versículos 7 até o versículo 13. Paulo, ele não está encerrando esse trecho com uma aplicação prática. Ele encerra com um veredito teológico e uma declaração de propósito divino. São dois movimentos distintos. No versículo 12, ele está falando que a lei é santa, justa e boa. Então é uma absolvição da lei. E no versículo 13, ele está condenando o pecado. Ele é o verdadeiro culpado. E a sua malignidade é exposta precisamente por usar o bem para produzir morte. Então Paulo chegou onde ele queria, não apenas defender a lei contra acusações equivocadas, mas revelar a profundidade obscura do pecado. O texto não termina com a lei no banco dos réus, termina com o pecado exposto e toda a sua capacidade de corrupção. Vivemos num contexto em que a lei, infelizmente, ela soa como algo ruim muitas vezes, sabe? Como sinônimo de religião morta, sinônimo de opressão, sinônimo de legalismo.
Paulo, ao invés disso, ele declara: não, a lei é santa, justa e boa. O problema nunca foi a lei. O problema é o pecado usando a lei. Amém? O pecado é o assassino. A lei que é boa é a sua arma. Vocês estão comigo? Não é a faca que mata, é a mão que a empunha. Um bisturi nas mãos de um cirurgião salva. Agora, na mão de um infrator, mata. O instrumento é o mesmo. É o caráter de quem usa que determina o resultado. A conclusão que o apóstolo apresenta para nós, nessa perícope, é que Deus, em sua soberania, ele permitiu que o pecado usasse a lei para se expor. E por que Deus permite que o pecado faça o que faz, inclusive usar a lei para intensificar o desejo de condenar? Porque ele está expondo o inimigo. Um comandante militar que conhece o paradeiro e a força do inimigo, ele está numa posição muito melhor do que quem subestima a ameaça. A lei que expõe o pecado em toda a sua malignidade não é crueldade divina, é misericórdia estratégica. Deus, ele está mostrando o que precisa ser derrotado para que a salvação ela seja completamente compreendida e recebida. Com gratidão, sabe? Para que você receba a salvação da maneira que ela deve ser recebida. Para que você dê a resposta correta em relação à graça que você recebeu. O diagnóstico preciso da doença é a condição necessária para a cura, gente. Enquanto o pecado ele permanece escondido, disfarçado, subestimado, a pessoa não vai no médico. Note bem as palavras que o apóstolo finaliza esse trecho. Ele fala assim: a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Consegue sublinhar só o final ali, ó? O pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Foca nisso ali, nesse finalzinho. Paulo está dizendo que o que aconteceu através da lei provou que o pecado existe. Provou que o pecado ele é muito pior do que qualquer um imaginava. A grandeza do pecado é medida exatamente pela grandeza do bem que ele conseguiu subverter. Se o pecado usasse uma coisa má para produzir a morte, já seria ruim. Mas usar uma coisa santa, justa e boa para produzir morte, isso revela uma maldade muito acima da média. É como um criminoso que usa um hospital como base de operações. Por isso, a conclusão lógica e inevitável é: nenhum esforço humano pode resolver esse problema. Chegamos ao fim de uma das análises mais honestas e perturbadoras que a Bíblia traz sobre a alma humana. Talvez você esteja aqui hoje e reconheceu ao longo dessa pregação esse mecanismo que Paulo revela operando muitas vezes na sua vida. Talvez você conheça esse fascínio. Talvez você conheça a sedução. Talvez você tenha ido ao que prometia a vida e encontrado morte. E ainda assim, como Paulo disse, a lei não te libertou. Ela só te mostrou mais claramente que você estava preso. A resposta não é tentar mais. A resposta não é mais disciplina, mais regras,
mais força de vontade? A resposta não é nenhuma coisa que possa vir de dentro de você, porque é exatamente de dentro que o problema vem. A resposta tem um nome, e esse nome está disponível agora, irmãos. Não depois de você se consertar, não depois de você parar de cobiçar, não depois de você provar que merece. Agora, exatamente como você está, com tudo que a lei revelou sobre você, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer mais à frente. Portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para todos os que estão em Cristo Jesus. Não há, porque ele tomou a condenação que era sua. Não há, porque a lei que te acusava foi satisfeita nele. Não há, porque o pecado que te matou foi morto nele. O chamado de Cristo é: venha, não ao mandamento, venha a mim, a quem o mandamento sempre apontou. E descubra que o fascínio mais profundo da existência humana não é pelo proibido, é por aquele que não tem nada de proibido em si. É aquele que abriu o caminho para que você vivesse finalmente do lado de dentro da graça. Esse é o convite dessa manhã. Como declara o autor de Hebreus, e talvez essas palavras façam ainda mais sentido para você a partir de hoje. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cristo declara para você nessa manhã: venha a quem o mandamento sempre apontou. Seja livre do fascínio por aquilo que não agrada a Deus. Seja livre para ter apenas um Senhor em sua vida. Ele é a verdadeira vida e se dá gratuitamente, sem custo, sem que precisemos romper nenhum limite para alcançá-lo. Ele é a vida que o mandamento apontava, mas não conseguiu entregar. Então, se você já segue a Cristo, que essas palavras fortaleçam a sua fé, a sua confiança, para você receber mais graça. Se você ainda não segue, se aproxime e receba agora mesmo, e seja fortalecido para vencer por intermédio daquele que não tem pecado. Que o nosso bom Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.